Bom, boa tarde. Vamos começando. Sempre as pessoas vão chegando, vai ter mais gente chegando, mas melhor começar. Bom, bem-vindos, bem-vindas. Eu fico muito contente de poder receber vocês e mais contente ainda de poder contar com a Monja Cohen para ministrar uma aula aberta. Essa aula aberta faz parte de um ciclo de debate sobre o SUS. É algo que já vem acontecendo aqui desde 2007. Todo ano, nesse final de abril, começo de maio, a gente sempre faz convites para pessoas que possam ajudar a gente a pensar sobre as políticas públicas, sobre a saúde, ou sobre aquilo que acontece no âmbito, né, dos serviços de saúde. Essa disciplina, onde acontecem esses debates, faz parte de uma disciplina da pós-graduação, uma disciplina que chama Psicologia Social e Políticas Públicas de Saúde. É uma disciplina que faz parte aqui do programa de pós-graduação, do programa de mestrado, do programa de pós em psicologia social aqui do Instituto, e faz parte também do mestrado profissional, que é um programa que trabalha com um mestrado interprofissional ou interdisciplinar de saúde. Um mestrado que está ligado com a Faculdade de Odontologia, mas que agrega várias unidades aqui da USP. Então, a disciplina faz parte dos dois programas. Tá? Então, como é uma disciplina de Psicologia Social e Políticas Públicas de Saúde, uma das questões que nos organiza aqui é buscar formas de compreender as políticas públicas, né? Usar possibilidades de identificar aspectos que nos ajude a compreender as políticas públicas. Como a gente está no diálogo com a psicologia social, não dá para a gente pensar políticas públicas e o que decorre delas sem pensar no coletivo de sujeitos e as singularidades que se expressam. Então, a gente está sempre de olho nisso, né? E isso significa que a gente lida com temas complexos para a nossa possibilidade de entendimento, né? Então, isso implica a necessidade de fazer diálogo com outras áreas de conhecimento, com outros tipos de cultura e com outras racionalidades. Acho que o convite para a Monja vem um pouco nessa perspectiva, né? E quando a gente olha para as questões aí dessas complexidades e das políticas públicas, particularmente da política de saúde, também a ideia de identificar temas que frequentemente são ou assim ficam invisíveis, ou que são ocultados, ou que a gente não consegue muito entrar em contato por aquilo que ele pode trazer para a gente, fazer emergir na gente das questões que a gente não está conseguindo muito entrar em contato às vezes, né? E é o tema da aula de hoje, né? Pensando na questão da morte, né? Como que a morte é algo que a gente que está trabalhando com saúde, com SUS, a gente faz movimento de reforma sanitária, e a gente está sempre ligado com a questão de uma vida que aparta a morte, né? Pensando ainda mais numa sociedade onde a gente é sempre voltada para afastar cada vez mais isso da nossa proximidade, né? Voltado para estender o mais possível a nossa vida, e a gente vive como se estivesse muito longe de algo que está presente na gente o tempo inteiro. Então, essa é um pouco a ideia, sem falar que, quando a gente fala em morte, tem a morte da nossa finitude, mas tem outras, né? Outras que a gente sabe que acontecem e que, para quem trabalha na saúde, às vezes fica também muito difícil de lidar com essas nossas próprias finitudes, que tem a ver com a morte, mas a morte também nos leva a pensar sobre a loucura, sobre as deficiências e sobre vários outros aspectos que são muito difíceis, porque quem chega com alguma questão desse tipo faz emergir na gente, às vezes a gente não pode entrar em contato com isso. Então, isso é uma questão que venho pensando bastante quando trabalho no campo das políticas públicas, de pensar uma formação que, além do conteúdo, que é algo muito importante, de uma postura de comportamento, mas tem uma outra questão de como a gente pode se conhecer dentro de um coletivo, olhar para nós mesmos sobre aquilo que nos aflige quando a gente está num trabalho como esse. Então, acho que a vinda da Monja vem muito nessa perspectiva da gente poder ouvir e entrar em contato com outro tipo de racionalidade mesmo, né? A Monja é brasileira. Às vezes as pessoas me perguntam se a senhora é brasileira. Falo, então, brasileira, bem brasileira, né? Brasileira e viveu muitas coisas no Brasil, fora do Brasil. Foi jornalista, né? Do Jornal do Brasil, né?
do Jornal da Tarde, foi jornalista do Jornal da Tarde, e quando decidiu ser monja, já estava nos Estados Unidos, foi para o Japão, onde foi aprofundar os estudos no Zen, foi aprofundar a prática no Zen, e ela volta para o Brasil como uma missionária, representante, né, da tradição Soto Zen-sho do Japão, e ela tem então ela representa, né, de certa forma, o Japão aqui no Brasil. Então tem um outro tipo mesmo de experiência, estudou muito e praticou muito, e acho que precisou, de certa forma, fazer uma mescla aí, criar uma outra forma de ver que articula, o que liga a cultura ocidental com a oriental, né? Porque, afinal de contas, viveu no Brasil tanto tempo e várias situações também bastante interessantes aqui no Brasil. Então, é isso. É um prazer, é uma honra receber a senhora aqui. A gente sabe que a monja tem uma agenda muito lotada. O fato dela estar vindo, dela ter aceitado aqui, é uma satisfação muito grande. Obrigada. Obrigada a você, Rizé. Bom, boa tarde. Eu gosto sempre de começar o nosso encontro fazendo um momento de meditação, de respiração consciente. É uma coisa muito simples. Nós vamos nos sentar da metade para frente da cadeira, os pés em paralelo no chão. Nós movemos o corpo um pouco da esquerda para a direita, como um pêndulo, para encontrar o eixo de equilíbrio. Não precisa mexer muito, é só um pouco, né? O tronco se mexe, nós percebemos que estamos sentados nos isquios, que são os ossos debaixo da bacia, e percebe o alongamento da coluna vertebral. Ela está alongada, sente as vértebras alongando. A gente não senta para baixo, a gente senta alongando. Isso abre o diafragma e facilita uma respiração melhor. A cervical, chamamos a parte nobre do corpo, ela segura o cabeção, né, de 5 a 6 quilos. Logo, nós temos que encaixar o crânio na cervical. Para que ele fique encaixado, a gente fala, põe o queixo para baixo. Não é pôr o queixo para baixo, é o crânio que encaixa. E aí tem um alongamento da cervical, como se houvesse um fio de prumo que puxasse aqui do cocuruto da cabeça para o céu. Então, nós estamos com toda a coluna alongada, inclusive a cervical. Aí começamos com a postura, os ombros estão para trás e para baixo, aí logo o diafragma está aberto. E a respiração vai ser facilitada. É o primeiro passo para qualquer prática meditativa. Segundo, nós podemos colocar as mãos, se vocês quiserem, é uma postura que a gente usa no Zen, que chama de mudra cósmico. Mudra é posição de mão. Cosmos é a maneira que os planetas estão em torno do Sol, que forma uma elipse. Então, a mão direita embaixo, a esquerda em cima, e os polegares se tocam bem de leve. E pode deixar pousado no seu colo, com os dedos mínimos de encontro ao abdômen. Se der para fazer, dá. Se não der, imagina que está fazendo, que já está bom. A mão não é o essencial. Mas, enfim, essa é uma posição. A ideia é que eu tenha consciência do que está acontecendo com o meu corpo, com minhas mãos. E tem mais um pedacinho que vai ser a língua daqui a pouco. Primeiro, antes da língua, nós vamos fazer um exercício respiratório. Inspiramos naturalmente pelas narinas, deixamos o ar entrar, há uma pequena pausa, e vamos soltar pela boca. Nós só forçamos esse soltar um pouco. Nós forçamos um pouco esvaziar os pulmões. Quando você perceba que no final da exalação há uma pequena contração no baixo abdômen. Vamos tentar de novo. Deixamos o ar entrar, naturalmente, não force. Uma pequenina pausa e soltamos pela boca. Aí podemos fechar os lábios, podemos respirar pelas narinas. Quem tiver com obstrução nasal, respire pela boca, mas se não, a ideia é respirar pelas narinas. E colocamos a ponta da língua no céu da boca, atrás dos dentes frontais. Ela encosta devagarzinho, suave, ou seja, tenho consciência de onde está a minha língua. De leve no céu da boca. Os lábios fechados, vamos respirar naturalmente pelas narinas. E os olhos podem ficar entreabertos, pousados à sua frente, num ângulo de 45 graus. E vamos ficar assim alguns momentinhos.
Podemos observar a diferença de temperatura do ar que entra e sai das narinas. Qual é mais quente, mais frio. Percebemos se a respiração é torácica ou abdominal, se é longa ou se é curta. Sentimos a temperatura da sala. Ouvimos todos os sons próximos e distantes. Percebemos fragrâncias, odores. Os olhos entreabertos permitem até a percepção de luz e sombra. E assim observamos a mente, se há pensamentos ou não pensamentos. Se houver pensamentos, observe. Se você pensa em imagens, palavras, música, se há memórias, sensações. Seu pensamento é branco, preto, colorido. Tem palavras de outros países, de outras línguas. Mantendo a postura correta, o alongamento da coluna, a respiração consciente. E observando. Aí voltamos a atenção à nossa respiração. A diferença de temperatura do ar que entra e sai das narinas. E podemos colocar as mãos palma com palma. E agradecemos. Muito obrigada. Na verdade, nós agradecemos a toda a vida, né, do céu e da terra que torna possível estarmos juntos aqui hoje. E se estamos falando da vida do céu e da terra, estamos falando também da morte. Porque não há vida se não houver morte. Né? Tudo está num processo incessante de transformação. Isso é uma expressão de Shakyamuni Buda. O Shakyamuni Buda, que é o personagem histórico do fundador do budismo, ele morreu com 80 anos, morreu doente. E quando ele estava morrendo, um pouco antes de morrer, ele reuniu seus discípulos e disse a eles: não se lastimem, tudo que começa inevitavelmente termina, não é o meu corpo que vocês amavam, mas os ensinamentos. Então façam dos ensinamentos o seu mestre e eu vivo para sempre. Então o que vive para sempre, nós falamos que a vida de Buda é eterna neste mundo, não é que este homem, este personagem esteja eterno no mundo, mas aquilo que ele ensinou e que transmitiu e que seus discípulos aceitaram, entenderam, praticaram e transmitiram, se mantém vivo.
De certa forma, vocês aqui estudam psicologia, não é isso? A maioria das pessoas que estão aqui. Então, nós podemos dizer que os grandes pensadores da psicologia, a gente pode falar de Freud, de Jung, de Reich, enfim, tem uma infinidade deles, né? E que eles todos estão vivos aqui em vocês. E cada um que vai escolher uma dessas correntes de pensamento psicológico vai estar dando vida àquele personagem que iniciou o processo. Então, ele vive em nós. Ele morreu lá. Mas ele não morreu porque os seus ensinamentos e a sua maneira de ver a realidade continua sendo, pulsando nas pessoas que continuam essa tradição. Então, é isso que Buda vai dizer. Não se lastimem, porque tudo que começa inevitavelmente termina. E não é o corpo apenas que vocês apreciam, que vocês gostam. Muitos de vocês trabalham e vão trabalhar com questões de saúde pública. E eu sei que não é muito fácil, a gente se envolve com os pacientes, assim como a gente se envolve também com os nossos parentes e amigos e pessoas que morrem. E não é dizer que cada morte a gente vai lá dizer, que legal, eu sabia que ia morrer mesmo. Tudo que nasce morre. Como eu sou zen, como eu estou bem neste mundo, nada me afeta. Isso é falso. Porque somos afetados, sim, porque sofremos, sim, mas não ficamos pendurados, enfiados no sofrimento. Eu tenho um amigo que é um praticante no Rio Grande do Sul, ele é um psiquiatra, e ele costuma sempre dar essa expressão, acho que nem é dele, dizendo assim, a vida já nos dá grandes flechadas, nós não precisamos enfiar outras flechas em cima e ficar apertando, não é? Já temos as flechadas dos sofrimentos que vêm, das tristezas, dos lutos, que, como ela falou, são inúmeros. Não temos um luto só de alguma pessoa que morre, mas temos os nossos sonhos, das nossas ideias, das nossas expectativas sobre a realidade. Quantas coisas já enterramos, né? E cada uma delas tem um sorto de sofrimento que vai junto. Mas sofrer é gostoso. A pessoa não quer sofrer, porque não quer sofrer. Sofrer é bom. Faz parte da natureza humana. Que maravilha que somos seres humanos, que não estamos acima do sofrimento. Nós podemos sofrer com dignidade, com clareza e com consciência. Estou sofrendo, que legal. Isso faz parte dessa minha experiência humana. Só que o sofrimento não é contínuo. A ideia de continuidade é uma fantasia da mente. E aí tem uma palavra que eu gosto muito, e quando eu cheguei aqui no Brasil, e eu traduzia do inglês para português, que é delusão. E tinha pessoas dizendo, não, essa palavra não existe em português. Aí eu vi, ela existe sim. A delusão é uma coisa diferente da ilusão. Ilusão é aquilo que eu vejo mágico, ele abre a cartolinha dele e vai tirar de dentro um coelhinho. E nós tivemos uma ilusão de ótica e não vimos com que rapidez ele fez isto e que o coelhinho apareceu. Se eu acredito que do nada ele tirou um coelhinho, eu estou deludida. Se eu acredito num eu separado, isso para mim é delusão. Olha que interessante. Nós trabalhamos com uma coisa, e o Zen trabalha muito com isto, e ele é um pouco severo em relação a isto, que nós vamos chamar da experiência da iluminação, a experiência de sair de si mesmo e de ir além desse euzinho. Esse euzinho que Freud chamava de ego, Buda nunca chamou de ego, porque não existia essa palavra, mas ele tinha essa ideia de que nós temos uma fantasia sobre essa nossa individualidade, que às vezes ela fica tão grande que começa a querer controlar tudo, e ela não é a controladora de tudo. Quando nós nascemos, nós não tínhamos nenhum nome. Nós éramos um bebezinho, tinha um bebezinho aqui na sala, que aí alguém dá um nome para o bebê. E nós vamos nos identificar com o nome. Eu sou esse nome. Depois eu vou me identificar com outras coisas, com objetos, com cursos que eu faço. E eu vou afirmando esse personagem que eu vou criando e que a realidade junto comigo vai criando, e eu acredito muito nele. E eu quero que esse personagem seja autenticado a cada instante do dia, em cada encontro que eu tenho. E quem questiona esse meu personagem é meu inimigo. Porque meu personagem precisa ser autenticado, reafirmado em cada momento da minha existência. É o que nós vemos agora, por exemplo, o pessoal do Estado Islâmico. Por que os meninos do Estado Islâmico precisam matar aqueles que não concordam com eles? Porque o personagem que eu estou assumindo como real e verdadeiro, ele precisa ser confirmado.
E quem não concorda precisa ser exterminado. Quem é de outra religião precisa ser morto. Agora, será que não temos isso em nós? Eu gosto de dar esse exemplo, porque eu gosto de perceber como nós também temos em nós esse Estado Islâmico. Nós estamos falando de morte, quantas pessoas eu mato? Não é quem não concorda comigo. Ah, você não é meu amigo, você não é minha amiga, não fale mais comigo. Eu não te conheço mais, eu não te reconheço, porque você não fecha comigo. Você não é meu parceiro e minha parceira num projeto que eu criei, então não te conheço mais. Você passa pela rua e eu não te vejo. No começo eu vou fazer um esforço para não vê-lo e depois eu não vejo mais mesmo. Então eu matei, eu cortei a cabeça, eu decepei. Temos pequenos ditadores dentro de nós, né, que querem se reafirmar o tempo todo. Enquanto nós dizemos que o mais importante, e é uma expressão que às vezes usamos no Zen, nós sentamos numa almofada redonda que chama Zafu, e nós dizemos que nós temos que morrer no Zafu. Morrer para todas as ideias que eu possa ter sobre quem eu sou. Para poder chegar em quem eu sou. Para chegar na essência do que eu sou, bem-vindo, eu tenho que morrer para a ideia do que eu tenho, do que eu sou. Para eu entrar em contato com a realidade, eu preciso pôr de lado as minhas ideias e conceitos sobre a realidade para senti-la, para experimentá-la. Enquanto eu não estou sentindo e experimentando, eu estou falando sobre a realidade. A fala apenas não é o contato direto, não é a experiência pura. Então, no Zen, nós nos pomos a sentar, como fizemos agora, não por alguns minutos como este, mas uns minutos um pouco mais longos, fazemos retiros de muitas horas de meditação, com intervalos, claro, caminhando e sentando. Para quê? Para olhar a mente observando a própria mente. Não é eu observando um paciente, não é eu dissecando uma mente humana, ver o que tem dentro do cérebro. Eu, mente humana, observando a própria mente humana. Como é que ela funciona? O que são sensações, percepções, conexões neurais? O que é a consciência? Quantos níveis de consciência existe? O que foi colocado em mim, não só do processo de gestação, quer dizer, toda a carga genética com a qual eu nasci, como o processo de gestação de minha mãe, que já foi alguma coisa onde eu fui sendo influenciada na minha formação, como depois na vida extrauterina, que vai me criando condições e maneiras de responder ao mundo, condicionamentos. Eu vou sendo condicionado. Eu tive com um neurocientista recentemente e eu gostei muito porque ele disse, sabe quanto de livre-arbítrio nós temos? 5%. Não é uma maravilha? E nós achamos que estou decidindo, eu estou escolhendo. Ele disse assim, não, o que a gente escolhe de verdade é 5%. E ele diz assim, professores e pais, não desanimem, porque esses 5% são muito importantes. Mas não é muito mais do que isto. Quando a gente acha, eu estou tendo uma opção que é só minha, veja como eu sou diferente dos outros. Aí você vai olhar, o que foi que levou você a chegar neste lugar? Como que esse condicionamento foi sendo criado? Como que as suas respostas ao mundo, de certa forma, elas já estão meio pré-determinadas? E qual é o elemento de transformação que você coloca para responder de forma diferente? Eu tenho participado de alguns encontros da Unifesp, de outros grupos, para falar de tanatologia, a ciência da morte, do deus Thanos, que é o deus da morte. Porque nós ainda temos medo da morte, não é bonitinho? A gente tem medo da morte, a gente não quer falar da morte. Um dos primeiros encontros que eu fiz nos Estados Unidos, quando eu comecei a fazer a prática da meditação, uma vez o nosso grupo levou várias pessoas para um hotel de luxo, era caríssimo o encontro. Eu fui de graça porque eu era praticante, mas era muito cara mesmo a entrada. Tinha alguns psicólogos que nos acompanhavam e fizemos algumas experiências. Uma delas era sentar uma pessoa na frente da outra e perguntar quem é você. E tudo que a pessoa dissesse, você apenas continuava com a pergunta, mas quem é você? Quem é você? Quem é você? Então, você dá o seu nome e diz, não, isso não é você. O gênero, não, isso não é você. Sua profissão, isso não é você. Quem é você?
Até que pudesse chegar num ponto da pessoa dizer, não sei. Não tem mais um eu dizendo, eu não sei. Chega um lugar que eu não tenho mais resposta. É esse lugar onde a gente começa. Uma vez um homem queria chegar ao fim do mundo. Então, diz que ele foi subindo montanhas, descia montanhas, subia e descia. Chegou no lugar que disseram, cheio, uma plataforma lotada de pessoas. E disseram para ele, aqui o mundo termina. E ele deu mais um passo. E ele viu um vazio. Nada que a mente dele reconhecesse, como palavras, como conceitos, como ideias. E aí que dizemos, aí é onde o Zen começa. Eu me atiro neste desconhecido. Não no conhecido, mas no desconhecido. Não é que esse nada é o nada nihilista, onde nada existe, ao contrário. Pelo contrário, ele é riquíssimo, mas ele é além do conceito e da ideia. Então, a gente caminha mais ou menos nesse ritmo de não eu, o eu que é não eu, porque o meu eu é feito de tudo aquilo que não sou eu. Isso é uma coisa até fisiológica. Tem um monge vietnamita que ele fala muito de uma nova palavra, nós colocarmos nos dicionários, que é interser. Eu não existo sozinho. Ele pega qualquer coisa, um pedaço de tecido como esse, ele está vendo esse pedaço de algodão? Ele é feito de tudo que é não algodão. Vocês estão percebendo que aqui tem uma nuvem, tem um pássaro, tem uma árvore, tem uma pessoa que trabalha no algodoeiro. Olha lá, tem uma boia fria. Dentro da boia fria tem um pedaço de pão. Olha o campo de trigo. O tecido de algodão é feito de tudo que não é algodão. O eu é feito de tudo que não é o eu. E nós nos apegamos muito a esse meu eu, as minhas coisas, a minha vida e a minha morte. Nesse nosso encontro nesse hotel, além dessas e outras experiências, um determinado momento o monge disse assim para nós, agora vamos todos pensar como vai ser a sua morte. E nós tínhamos meia hora de meditação para a nossa própria morte. Eu achei uma delícia. Tem gente que não gosta. Vocês já pensaram? Não é? Como é que você vai morrer? Você já pensou? Ela não pensou ali bonitinha. Não, né? Nunca pensei nisso, né? Porque ela é bem novinha. Nunca pensei nisso. Como que eu vou morrer? Como será que eu vou morrer? Eu vou morrer mocinho, velhinho. De que jeito eu vou morrer? Você imaginou você morrendo assim? Né? Quem é que vai estar à sua volta? Ou não vai ter ninguém? Como é que vai ser seu enterro? Você já escolheu? É legal isso, né? A gente não quer pensar, mas é importante. No meu foi bonito, eu morri bem velha. Foi a minha escolha, né? Eu estava lá, falei, como é que vai ser minha morte? Eu já me imaginei parecer um quadro da antiguidade, né? Uma velhinha, bem velhinha, numa cama. A minha cama era bonita, a minha cama de morrer, sabe? Tinha aquelas colunas assim. E tinha um monte de gente à minha volta. E eu estava fazendo um discurso de despedida. Olha que gostoso. Então, eu me imaginei a minha morte assim, velhinha, né, tendo completado muitas coisas na vida. Eu não me lembro o que os outros imaginaram. Mas nós podemos pensar, não significa que vá ser assim. Mas essa é a minha morte imaginária. Mas eu, com ela, tenho uma coisa muito importante, que é a apreciação da vida. A apreciação desse momento. Buda dizia que os seres humanos podem ser catalogados em 4 tipos de cavalos. Tem um cavalo que vê o som de chicote, vê a sombra do chicote, ele sai galopando, começa a apreciar a existência. E aqui, vamos supor, agora tivemos um terremoto muito grave lá no Nepal. Suponha que você não soubesse nada sobre o Nepal. Não tem ninguém conhecido no Nepal. Nunca ouviu falar do Nepal, soube que teve um terremoto, viu as fotos, os desenhos, a quantidade de 7.000 mortos, e você fala, nossa, como a vida é breve. Qual o sentido da existência? Se nós vamos todos morrer. Para que serve isto? As perguntas começam a vir, o que serve a vida? Não eram todos tão religiosos, praticavam meditação, alguns morreram meditando.
Tem um senhorzinho de 101 anos que foi encontrado embaixo da casa, né? 10 dias vivo e está bem. Não é interessante isso? Mas você vê uma coisa como essa, diz assim, o cavalinho começa a galopar, começa a apreciar a existência, ao perceber que ela é impermanente, que ela é terminal, que a vida é terminal. Esta vida, a vida deste saco de peles, porque a vida, ela é maior do que o saquinho de peles. Esta é uma das manifestações da vida. E eu acho isso importante de pensar, nós somos uma das manifestações do todo. Não somos parte de coisa alguma, um pedaço. Cada um de nós é o todo manifesto. Porque se o todo não estiver manifesto, nós não podemos nos manifestar e existir. Se não houver água no planeta, acabou a vida, né? Se a terra estiver poluída, acabou a nossa existência. Se o ar estiver poluído, vamos todos morrer engasgados, né? Então, a nossa existência, ela só é possível, e é porque ela é uma manifestação da harmonia desse todo, que inclui não só o planeta Terra, mas todo o sistema solar e o multiverso. Então, não estamos sozinhos, nem independentes, nós estamos intersendo, interrelacionados com tudo e todos. E o processo de transformação é incessante, não para nem por um minuto. A mãozinha de bebê que a gente tinha não está mais aqui. É esta, mas não é mais. Ela é diferente. A minha tem artrose, olha lá. Ela fica torto o dedo, né? As nossas coisas da vida vão nos modificando. Não somos mais os mesmos. Assim como fisicamente há modificações e alterações bem visíveis, bem sensíveis, internamente é a mesma coisa. O que eu vou compreendendo. O que é a morte, o que é morrer. Porque a morte me entristece. Ela não me alegra definitivamente, não. Às vezes a gente até se alegra, né? Tem alguns pacientes, algumas pessoas que estão há muito tempo no hospital, sofrendo, entubadíssimos de tudo, quer dizer, não estão mais vivendo por si mesmos, e fala, poxa, que bom, descansou. E as questões que são levadas em relação a isto. Por que a morte é importante? Ela é importante até juridicamente. Por que algumas pessoas não querem que seus vovozinhos morram? Porque estão vivendo das suas pensões, não é? Então, eu preciso manter esse idoso vivo, porque na hora que ele morrer, eu paro de receber a previdência que ele está recebendo. E eu vivo dessa previdência. Então, tinha uma família que eu conheci, que tinha uma senhora que estava, desde que o marido morreu, ela não queria mais viver, então ela foi se apagando, ficou lá numa caminha e com sonda, ela não fazia mais a digestão, mas era chamado para fazer, de vez em quando tinha que levar para o hospital correndo, para fazer uma lavagem estomacal, não era nem para o intestino, que nem no intestino chegava, para continuar com a sonda, porque a família não queria que ela morresse. Mas ela não queria viver, né? Ela não estava mais viva, ela não falava mais com ninguém, não via, não enxergava, não ouvia. E estava numa cama com uma sonda. E os médicos que cuidavam falavam, escute, gente, podemos parar com esse tratamento? E a família, não, o mais longo possível, porque nós temos, ninguém falava isso, porque afinal, nós não podemos confessar que nós queríamos o dinheirinho que a vovó recebia e que mantinha a casa e mantinha a minha vida confortável. Então, isso não era dito. Não, nós gostamos tanto dela, mas que ela? Daquele corpo que está ali, inerte, é ela que você gostava? Quando minha mãe morreu com 96 anos, e quando ela parou de comer e parou de beber, houve uma questão, e tinha um geriatra que acompanhava, e esse geriatra falou para mim, disse assim, você está muito apegada ao corpo de sua mãe? Eu falei, que pergunta inteligente, né? Se eu estou apegada ao corpo da minha mãe, eu falei, bom, não, na verdade não, né? Eu não preciso manter o corpo da minha mãe aqui eternamente. Não existem pessoas que agora fazem isso? A pessoa morre, vai lá, mumifica, congela, porque pode ser que haja cura daqui a 100 anos. Então, daqui a 100 anos, meu amado pai, tem uma menina que fez isso, vai ressuscitar
e vai poder viver, porque vão saber curar a doença que o matou. Que maravilha, né? Isso para mim é apego. E apego é construção do que Freud talvez chamasse de ego. E que Buda vai falar do nosso euzinho menor, que é uma delusão, que não é uma realidade. Apegos e aversões. Tenho aversão ao morto. E uma aluna minha teve um câncer, anos e anos depois, acabou morrendo no Hospital do Câncer, e ela queria muito que eu fosse fazer as preces. Nós temos preces que a gente faz antes da pessoa estar morrendo, durante o processo da morte e depois da morte, né? Então, tem umas preces específicas, né? E ela queria muito que eu fizesse. Eu cheguei no hospital, falaram que ela estava morrendo, cheguei no hospital, disseram que eu não podia subir, porque ela estava morrendo. E mesmo que eu fosse monge, etc., não podia subir, porque ela estava morrendo. Depois ela não podia subir porque ela tinha morrido. Então eu tinha que esperar ser feito o taponamento, etc., que era um momento de prece também, mas enfim. E aí fui vê-la no velório, né? Aí você desce, o hospital é muito bonito, tem uma entrada muito linda, aí tinha um lugarzinho assim, meio escuro e sombrio, onde você descia e lá embaixo estava ela no velório. Já estava vestidinha e tal. E aí sai escondido. Meu pai também, porque os outros pacientes não podem ver, porque eles vão ficar impressionados. Os pacientes não podem ver os mortos. Por que não pode ver os mortos? Quando eu era criança, tinha até poesias que vai passando morto na rua, você tirava o chapéu, né? Eu respeitava os mortos. Eu parava para respeitar um ser humano que morreu. Hoje em dia eu preciso esconder. Meu pai foi a mesma coisa também, morreu com mais de 90 anos, estava no hospital. Aí quando chegaram as meninas, eram 3 meninas bem bonitinhas, que disseram, agora a senhora saia da sala que nós vamos fazer o taponamento. Eu falei, não posso sair, eu tenho que rezar pelo meu pai. Não, a senhora tem que sair. Por sorte, a minha sobrinha me telefonou. E elas então fingiram que eu não estava na sala, e eu fingia que estava falando com a minha sobrinha no telefone, e fiz as preces que eu ia fazer para o meu pai, enquanto se fazia o taponamento. Que maravilha! E na hora que eles vão tirar o corpo do meu pai, do quarto de hospital, uma disse para a outra, veja se não tem ninguém. Ninguém pode ver o morto, porque o morto é uma coisa que nós sentimos aversão. E eu vou ficar com medo, e quem sabe eu vá morrer porque eu vi um morto. Então, elas verdadeiramente fizeram isso. Elas abriram a porta, espiaram, não tem ninguém, não tem nenhum paciente, não tem nenhum parente de paciente, para a gente sair com o carro do morto, e já avisamos no elevador que ninguém vai entrar no elevador porque tem um morto. Por que ninguém pode entrar? Se fosse uma doença contagiosa, está certo, ele não morreu de doença contagiosa. Então, nós temos aversão. Nós criamos um medo da morte, um medo de ver o morto, um medo de estar em contato. Tem gente que não leva criança para enterro. Por que criança não pode enterro? Qual o problema? É bom que veja. Vai ser enterrado, vai ser cremado, né? Então, nós criamos certos portais e que vai nos assustando. E quando alguém morre... Puxa, eu trabalhei no hospital eu fui voluntária no Emílio Ribas, e era um voluntariado de início, era para ensinar meditação, não só para os pacientes, mas para os cuidadores, principalmente, né? Como é que você entra num estado de equilíbrio, como é que você mantém a sua respiração consciente para lidar com tanta dor e tanto sofrimento? E tinha muitos casos naquela época, já faz alguns anos, com o pessoal de soro positivo, que não tinha tomado medicamento, então tinha doenças infecciosas gravíssimas, tinha um senhor que estava perdendo o braço, estava uma ferida exposta há muito tempo, e ele acabou morrendo. E o dia que ele morreu, toda a atmosfera naquele andar foi diferente. Todo mundo ficou abalado. Todos ficaram. Não é dizer, é natural morrer. Sim, é natural morrer. Mas, ao mesmo tempo, é uma mudança, é um ritual de mudança, de passagem. É uma passagem. Você passa de um estado para outro estado, né? E isso abala a todos que trabalhavam lá. De vez em quando, o pessoal da enfermagem me chamava e dizia assim, a senhora não quer sentar conosco um pouquinho na sala de café? Por favor, faz uma meditação conosco. Porque eu preciso de meditar, mesmo que seja 5 minutos.
Eu preciso encontrar um eixo de equilíbrio. Porque está difícil. E estava difícil não só com os pacientes. Tem outras coisas interessantes que acontecem, né? A pessoa que quer tirar uma licença e que ela pegava, ela se aplicava, ela põe uma... Tem coisas tão maravilhosas, né? Pegava a agulha, né? Deixava como se estivesse na cama do paciente soro positivo, uma coisa de injeção que não estava, claro, e ela parecia, nossa, olha o que aconteceu comigo. Porque está tão difícil, está tão sofrida a minha vida aqui, eu não sei lidar com a dor, e eu não sei lidar com o sofrimento, que eu preciso sair daqui. Eu tenho que encontrar uma saída, então eu invento uma coisa. Isso acontece. Porque a dor é grande, as pessoas não estão preparadas a lidar com a dor e com o sofrimento. Há uma história antiga de um médico que era insuportável. Ele era grosseiro com todo mundo, muito rude, muito mandão, uma pessoa insuportável. E o conselho do hospital resolveu, não era no Emílio Ribas, nos Estados Unidos. E o conselho hospitalar se reuniu com o corpo de enfermagem, o corpo médico, ele não estava presente, e chegaram à conclusão que iam mandá-lo embora. Então, quando iam encerrar a reunião, lá no fundo da sala, uma enfermeira levantou a mão e disse assim, eu posso dizer uma coisa? Eu vejo o doutor chegar todos os dias. Ele chega até empinadinho. Chega com as costas retas. Ele era um médico que trabalhava com câncer, com oncologia. Naquela época que tinha pouquíssimo, isso é muitos anos atrás, tratamentos. Então, ele passava para visitar os primeiros pacientes, ele já saiu um pouquinho mais murchinho. Aí ele passava os outros pacientes, ele saiu mais murchinho. No terceiro grupo de pacientes, ele já estava assim. E aí ele ficava furioso, bravo com todo mundo, irritadíssimo, porque ele não sabia lidar com a dor. Ele não podia salvar aquelas pessoas. Ele fez um voto de salvar a todos, que ninguém morre, né? Meu voto é pela vida. Então eu não posso ser vencido pela morte. A doença não pode me vencer, e a doença vencia ele todos os dias. E ele ficava muito irritado, porque ele não podia aceitar isso, ele queria vencer a doença, queria vencer a morte. Tem um anime que fizeram, que é muito bonito, que chama A Senhora e a Morte. Se não viram, vejam. Acho que a maioria de vocês viu, né? É uma coisa muito, muito bonita, né? Da senhora que... Alguém aqui não viu? Então, eu vou contar um pouquinho a história. É uma senhorinha, ela mora como se fosse numa torre, assim, num farol, sozinha, tem a fotografia do marido que já morreu do lado, e ela toda alegrinha, dá beijinho no marido antes de morrer na fotografia e deita na caminha para dormir, quando de repente abre-se a porta e a morte vem, morte mesmo, né? Com a foice na mão, né? Com aquela capa preta, caveira por dentro. Vocês acham que vai ser assim? Vai chegar com uma foice na mão, né? É de uma outra época essa representação da morte, mas enfim, a morte entra dando uma luz no quarto e chama ela assim, ela pega, porque filme é sem palavras, sabe? Ela pega a fotografia, aponta, como diz, eu vou encontrar com ele, diz, ai, que bom, então eu vou, que gostoso, vou encontrar meu marido que já morreu, então ela vai toda alegria com a morte. Cena seguinte, ela está num hospital, quando estão fazendo o defibrilador, querendo ressuscitá-la, né? E o médico era tão bonito, ele tinha um topete assim, bem grande. E aí começa uma briga entre a morte e o médico. E eles passeiam por todos os arquivos, por todos os lugares possíveis daquele hospital, e ela reage em direção à vida, e depois ela reage em direção à morte, e aquela luta vai por muito, muito tempo, até que finalmente a morte cabisbaixa sai da sala, e essa senhorinha se senta na maca. E o médico feliz, eu consegui. Ela pega o desfibrilador, vai até o banheiro e se mata. Tudo que ela queria era morrer. E tudo que a ciência quer fazer é dizer, não morra. Viva. Que respeito é este, né? Hoje em dia existe até
uns trabalhos que estão sendo feitos, que você faz um testamento enquanto está vivo, né, do que você quer fazer, se você não tiver condições de ter discernimento para decidir se faz tratamento ou não faz tratamento. Mas isso é muito delicado também, porque quando nós estamos assim muito bem alegrinhas, a gente diz assim, olha, se acontecer tal coisa, você pode desligar tudo, mas será que na hora que eu estou lá eu vou querer mesmo? O quanto que uma pessoa que está em coma compreende. Isso é outro ponto, e isso tem sido muito estudado, né? O quanto que uma pessoa no aparente coma, que não entende nada, que não fala nada, está entendendo do que você está falando ou fazendo. É muito delicada essa linha, né? Que momento que eu vou cessar de fazer qualquer interferência para permitir que este ser tenha a morte natural. Isso tem a ver com cesariana, né? Que é a mesma coisa. Hoje em dia o Brasil é o mestre, ganha de todos os outros países do mundo em cesarianas. O SUS é o que tem mais cesarianas. Não é uma maravilha? Particulares também, muitos cesarianos. Hoje mesmo na televisão estava dando. A princesa lá da Inglaterra supostamente teve um parto natural. E ficaram muito surpresos que 10 horas depois do parto ela saiu. Ué, uma mulher, as nossas indígenas, depois de ter os seus bebês, elas vão trabalhar. O marido pode ficar na rede um pouco lá, reclamando ainda, sentindo dor, mas a mulher já está trabalhando. Então, é da natureza feminina dar à luz. Parir não é uma coisa, não é doença. A mulher não fica doente porque teve um filho. E ela pode andar, sim. Aliás, a minha neta, ela fez a opção de ter o bebê em casa, que foi um escândalo. Eu tenho uma irmã médica que não podia nem contar para ela, porque era um absurdo, né? Como que vai ter o bebê em casa se a ciência se desenvolveu tanto para que isso não ocorra, porque há muitas mortes. Mas ela fez um bom pré-natal, era uma jovem de 21 anos de idade, muito saudável, surfista, né, esportista, e fez todo o pré-natal e resolveu ter o bebezinho em casa. E ela disse que queria ter em casa, porque nos hospitais iriam inventar uma história para ela fazer cesariana e que ela não queria fazer cesariana. No mesmo dia, ela levantou e foi para o banheiro. Até a médica, que não era médica, a obstetra, que estava lá com ela, uma enfermeira obstetra, há mais de 30 anos, uma mulher muito experiente, e ela disse assim, nas primeiras horas depois que o bebê nasceu, não levante ainda. Se você precisar ir ao banheiro, fica um pouquinho deitadinha, põe fralda. Ela disse, mas que fralda? Nada. Levantou e foi para o banheiro. Mesmo com a recomendação que não fosse, ela foi. Sei lá, a gente também não segura as pessoas, né? Então, quando viram a princesa, que teve um parto natural no hospital, 10 horas depois, sair com o bebezinho no colo, disseram, o bebê não deve ter nascido na hora que nasceu, deve ser uma mentira. Falaram até que foi barriga de empréstimo, que não deve ter sido. Contaram inúmeras histórias, porque ninguém está mais acostumado com parto natural. Da pessoa tá o bebê e sai, vai fazer as coisas. As mulheres moravam sozinhas às vezes, o bebê nascia, fazia as coisas. Tem um livro interessante da irmã do Leonardo Boff, a Iris Boff, contando os partos da mãe dela, porque era um por ano, assim, teve um bando de filhos, e era tudo em casa, e tinha parteira que ia, e tinha um que o bebê estava revirado ao contrário, e a parteira disse que não conseguia, e foi aquele sufoco, ela disse assim, saiam todos do quarto. E acredita que a mulher sozinha virou o bebê de dentro dela? Diz que deu uns berros lá, quando entraram, achou que estava tudo morto. Ela estava desmaiada de um lado e o bebê estava desacordado. Falou, bom, morreram os dois. Aí viram que ela estava viva. E quando pegaram o bebê, também estava vivo. E ela sozinha, ela já tinha tido uns 10 filhos, né? Então, ela sozinha foi capaz de revirar o bebê, que é uma coisa muito dolorosa para a mulher, né? E nasceu e está saudável por aí. Então, o parto natural é da natureza humana. E nós nos estranhamos. A morte natural é da natureza humana. E nós estranhamos. Nós não queremos que as pessoas morram em casa. Porque aí também nós temos um problema legal, né? Se morreu em casa e o médico não deu o óbito, o que acontece? Tem que ir para o IML. E tem que abrir, ver a causa mortes, etc. Né? Velórios em casa são raros. Esses dias fui num.
Uma senhora muito querida, mãe da minha melhor amiga, morreu, e eles fizeram o velório em casa. Que bonito, que gostoso, na sala da casa dela, onde ela recebia. E todos nós fomos recebidos lá por ela, que era a nossa anfitriã. A razão de estarmos lá era ela. E ela sempre servia chazinhos, bolinhos, sucos, tinha tudo na mesa. E nós comemos e bebemos como quando ela estava lá. E nos despedimos dela com muita dignidade. Ela tinha 90 anos, estava dando entrevistas sobre a história da mãe, que veio da Rússia, e a mãe dela tinha deixado uma carta antes de morrer, dizendo: meus filhos, netos e bisnetos, vocês são as minhas joias. Cuidem-se bem uns aos outros, mantenham a harmonia familiar. E ela estava reescrevendo essa carta com a mãozinha dela quando morreu. A mesma coisa que a mãe dela havia feito, ela fez. Morte natural? Sim, natural. Ela teve um derrame, a veia daqui estourou, não tinha mais jeito. Foi para o pronto-socorro, mas morreu. E a gente fala que morte boa, né? Estava sentada, escrevendo, caiu de lado, pum! A irmã do meu pai também morreu assim. E aí meu pai, já com mais de 90 anos, ele dizia: mas eu não queria morrer dormindo. Porque quando alguém morre dormindo, que beleza, morreu dormindo. Que morte boa. E ele disse assim: mas eu queria ver. Porque a grande experiência da minha vida. Ele estava com mais de 90 anos. Ele falou assim: eu quero ver o que é a morte. Como é que é a morte? Eu não sei. Falam tanto. Há pessoas que têm a experiência quase morte, vai dizer foi assim, foi assado. O budismo tibetano tem um livro todo maravilhoso, chama o Livro Tibetano dos Mortos, em que seria a experiência de um monge que teria morrido e voltado para contar. Né? Dentro do espiritismo tem muito também, né? As pessoas que morrem e mantêm contato e contam como é que é, não pode contar tudo, só pode contar uns pedacinhos. Nós já fica querendo ir, vamos embora, que para lá está bom, né? Então não conta tudo. Mas esse livro é interessante, porque fala que depois da morte, nós passamos por 49 bardos, 49 etapas. Mas o que a gente entende quando a gente estuda o budismo, que não é só depois da morte do corpo inteiro, do organismo parar de funcionar, né? Na verdade, em vida, nós estamos passando por vários bardos, por várias etapas. E esses bardos têm a ver com o nosso karma. Karma é a ação que deixa marcas, que deixa resíduos, que deixa tendência repetitiva. Então, tem tendências repetitivas de alguma coisa. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu tinha uns 20 anos, estou com 68. Eu não reli, é uma pena, mas eu tenho algumas memórias. Eu lembro que tinha uma cena que era muito bonita. Então, de repente, você está morto e aparece para você esse cenário, que é um gramado verde, tem uma árvore, embaixo dele tem um cavalinho, e eu fiquei toda alegre, falei assim, é um lugar legal para renascer, né? Aí disseram assim, cuidado, senão você renasce cavalo. O meu mestre no Japão, meu professor, ele, quando também estava bem idoso, ele tinha câncer, já estava meio mais para o terminal, e ele dizia assim para nós, a última palestra pública que ele deu, ele disse assim, se eu nascer boi, eu vou ser um boi feliz. Primeiro, porque eu não vou ter memória de ter sido um ser humano. E para que eu preciso dessa memória? E quem disse que ser boi é inferior a ser humano? Nós, humanos. Quem é que escreveu esse livro? E ele falava de que é melhor nascer humano. É uma das formas de vida. Ela não é melhor nem pior que as outras, é uma delas, que tem suas características. Nós temos certas condições neurais que são diferentes dos cavalinhos, dos burrinhos, das baratas, né? Então, nós podemos apreciar essa condição humana, mas não achar que somos acima ou abaixo, ou iguais. E essa é outra coisa importante, porque queremos dizer que somos iguais. A nossa Constituição diz, são todos iguais perante a lei. Que medo, né? Nós não podemos tratar todas as pessoas do mesmo jeito, porque nós não somos iguais. Eu
uma vez quebrei o pé e fiquei em uma cadeira de rodas por um tempo e fui fazer uma palestra com uma moça que era cadeirante. Ela era cadeirante porque tinha tido um acidente muito grave e virou cadeira é uma beleza, né? A gente vê o mundo de uma certa altura, né? Todos são vistos dessa altura. Onde é que você vai? Está todo mundo em pé, a gente está vendo outro plano, né? Aí, quando você chega no aeroporto, por exemplo, vai pegar um avião. Aí eles põem você numa baiazinha. Você tem direito a ficar nessa baia. Aí eu falei assim, eu queria comprar chocolate para levar. Aí eu tenho que ir com a senhora. Eu falei, não, mas era uma cadeira que tinha uma rodinha aqui. Eu falei, eu posso mexer a rodinha? Não, não. A senhora não pode ir sozinha. Eu falei, tá bom. Ela foi comigo, é meio embaraçoso, né? Você vai comprar um presente de alguém, uma pessoa olhando, tudo bem. Saí de lá e ela ficou com o meu bilhete de entrada no avião, né? O embarque, né? O ticket de embarque. Começaram a chamar o voo. E a menina que estava com o meu ticket tinha ido levar um outro cadeirante, sumiu e não voltava. E a terceira vez que anunciaram o voo, por sorte eu estava numa cadeirinha que mexia, cheguei até o balcão e falei, escute, estão chamando o meu voo. Onde está o seu cartão de embarque? Eu falei, deixei com outra moça. Não está aqui. Por sorte, eu costumo tirar o canhoto. Aí eu mostrei o canhoto para ela, na hora ela correu, imprimiu outro cartão de embarque e me levou a toda para lá, porque eu ia perder o avião. Você fica refém de pessoas que não estão preparadas a cuidar. Essa é a diferença, né? Pessoas estão preparadas a cuidar uma coisa. Quem não está preparado a cuidar não sabe como cuida. Tem uns que querem até ajudar e atrapalham, né? Então, essas são coisas interessantes da gente pensar, as condições diferentes de vida. E esta moça, então, foi a fazer essa palestra, ela era uma palestrante também. Quando ela teve o acidente, depois disso, achou que nunca mais ia trabalhar, e a empresa chamou e disse assim, você vem aqui. Ela era professora de educação física. Eles disseram, você pode fazer as planilhas. E ela voltou a fazer as planilhas. Ela disse que bênção que não me puseram de lado. Mas ela dava a segunda ideia, dizer que todos iguais, era o seguinte, imagine que nós temos várias pessoas, três crianças, uma dessa altura, uma desta, outra desta. E aí nós vamos dar para eles que querem ver um jogo de futebol e tem uma cerca. O mais altinho vê, o médio não vê e o pequenininho não vê nada. E nós vamos tratar todos iguais. Nós vamos dar 3 caixotes da mesma altura. O maiorzinho vai ver muito bem, o médio vê um pouquinho, o pequenininho continua sem ver nada. Porque nós tratamos todos iguais. Isso é outra coisa importante, nós não podemos tratar todas as pessoas da mesma maneira. Porque as nossas necessidades são diferentes. As nossas capacidades são diferentes. Na vida e na morte. Não tratamos todos iguais. Somos muito semelhantes, parecidos, mas não somos absolutamente iguais uns aos outros. Esse cuidado com aquele que está morrendo. O que acontece nas várias capelanias dos nossos hospitais públicos? Só tem capelanias cristãs. Aliás, esses dias eu acabei percebendo uma coisa interessante. Vocês já viram que em todas as ambulâncias tem uma cruz? Por que o símbolo da medicina é uma cruz? Por que o símbolo da cura é um crucifixo? Quando será que isso foi inventado, né? O símbolo da medicina, que eu saiba, é uma cobra, né? Não é uma cruz. Então, o que isso faz? Que conexão neural faz isso? Que quem me salva, quem é? Qual a religião que me salva? Qual é o personagem histórico que é o Salvador, o único? Vocês percebem como isso está subliminarmente em todas as áreas? E você entra nos hospitais. Eu tinha um aluno que queria muito trabalhar no Hospital das Clínicas, na capelania. Proibido. Ele não era cristão, ele era budista. Difícil, não é? Como é que você vai dar atendimento? Claro, são poucas pessoas budistas. Se a gente pensar, a população do Brasil, menos de 1% é budista. Então, eu até compreendo isso, né? Não vai ter para 1%, nem menos, no Hospital das Clínicas, muito menos vai ter pessoas budistas, é raro ter. Mas o acompanhamento é outro, a maneira de pensar é outra. A maneira de entrar em contato com a morte, de fazer sua passagem é outra. O cuidado com a família.
E o cuidado com o cuidador. Cada cuidador tem a sua maneira também de lidar. Como é que eu lido com a morte? Como é que eu me envolvo? Principalmente quem trabalha com crianças, né? A minha irmã é médica, e o marido dela era pediatra, e eu lembro quando ele era jovem, pediatra, a primeira criança que morreu, coitado, chegou azarado em casa, chegou no fim, né? Ele cuidou da criancinha, a criancinha morreu. Achou que a criancinha não ia morrer. Crianças morrem. Trabalhar na parte pediátrica é muito doloroso, porque o nosso instinto humano se revolta de ver um choro de criança. A gente não quer criança chorando. A gente quer criança rindo, brincando, caminhando, né? Imagine você ficar ouvindo o dia inteiro crianças com dor. A criancinha que tem que fazer quimioterapia, a criancinha que vai fazer um exame, que ela está com fome, quer comer, mamãe, estou com fome. Não, filhinho, você não pode comer, não dá para a criança entender. E ela começa a chorar de fome. É muito doloroso. Tem que saber lidar com isso. Tem que saber falar com a pessoa. E a criança, as crianças que passam por doenças graves, elas amadurecem muito cedo. Elas são diferentes das outras crianças. O seu olhar para o mundo é outro. A sua realidade é outra. Porque teve que passar por muita dor física. Não é dor espiritual, mental e psíquica, não. É dor física, a dor dói. E quando a dor dói, nós chegamos na essência do ser. Aí essas máscaras que a gente coloca para se apresentar bonitinhos para os outros, elas caem todas, porque tem uma coisa que é a essência da vida que começa a pulsar. Não pertenço mais a esse time ou aquele time. Isso aí é secundário. A minha sobrevivência está em jogo. E todo o meu corpo, todos os meus sentidos se tornam alertas para essa sobrevivência. E está trabalhando, o corpo todo trabalhando, com os remédios que dão, com o tratamento que dão, entra num outro ritmo. O extra vai embora. Eu tive um praticante que ele foi com uns 11, 12 anos de idade, foi diagnosticado com câncer ósseo, né? Ele já tinha uns 19 anos quando eu conheci. E ele era um homem muito grande e gostava muito de fazer atividade física. Então, cada vez que ele operava a perninha, ele era para ficar em repouso. Ele não aguentava ficar o tanto tempo de repouso que tinha que ficar. E ele voltava, pulava em cima da perna, estourava de novo e operava outra vez. Então, ele passou muitas vezes por muitas cirurgias, né? Acabou entrando na faculdade de Direito, fez sua formação, mas ele dizia assim, que como foi importante para ele a doença, que como foi importante para ele poder despertar, que ele dizia. Eu sou diferente dos outros meninos, ele falava, porque eu passei por uma coisa que eles não passaram. E a vida, para mim, tem um significado diferente. Não quero essa festinha... Eu também, ele pode ter o seu Facebook, ele pode fazer, mas é diferente o olhar. O olhar daquele que sofreu é diferente do que aquele que vê o sofrimento. Por mais que nós tenhamos empatia, né? E a gente vai trabalhar muito com compaixão, a compaixão sendo isso, empatia. Eu estou com você. Mas como é que você, vamos ser que seja uma cuidadora, um cuidador, vai estar o dia inteiro com vários pacientes diferentes, cada um com sofrimento diferente, e você absorvendo tudo isso. Como é que você sai no fim do dia exaurido, né? Desesperado? Porque recebeu tanta carga de sofrimento e ficou o dia inteiro. Então, não é assim, eu estou aberto para tudo. Venha todo o sofrimento que eu aguento. Não aguenta coisa nenhuma. Precisa sair, né? Precisa ir embora. Porque dói, porque incomoda. Não quero mais ouvir. Não quero mais sentir isso. Eu quero sentir uma coisa gostosa, né? Eu quero que alguém venha e me dê um alívio. Será que há alívio? Mas como é que eu lido com isso? Como é que tem um momento em que eu tenho que fazer um limite entre eu estou aqui cuidando deste paciente, e se eu ficar tão desesperada quanto esta família, quanto este paciente, eu não vou cuidar. Então, eu tenho que me distanciar, eu tenho que dar um passo atrás. Eu sinto a sua dor, eu tenho que perceber a sua necessidade, procurar atender a necessidade verdadeira e preciso me distanciar.
porque tem outra pessoa ali me esperando. E eu não posso levar a sua dor para aquela outra pessoa, que tem o seu outro problema. Então eu preciso aprender a centralizar, a libertar essa energia. É o que eu falo, é mais importante soltar o oxigênio, o gás carbônico, do que receber o oxigênio. Eu preciso aprender a libertar de mim aquilo que não é mais necessário, deixar que saia para que eu possa receber o novo. Então eu preciso da morte para a vida. E quantos momentos nós estamos morrendo, células morrendo o tempo inteiro. Então, de vez em quando, a gente precisa dar uma visão assim, deixa eu dar um olhar maior nessa história, né? Tratamentos paliativos, que se chamam, né? Complementares. Sabemos que paciente não tem cura. Tinha um médico na minha comunidade, e ele disse que estava acompanhando um amigo dele, que era um paciente. Então, ele ia lá no hospital, eles conversavam muito. O amigo era muito inteligente, eles filosofavam, tinham inúmeros assuntos para conversar. Até que chegou um dia que falaram para ele que o menino era terminal e que ali ia acabar, poucos dias ia morrer. Ele não foi mais visitar. E um dia ele estava no corredor do hospital e este paciente chegou para ele e disse assim, por que você não me visita mais? Eu fiquei burro porque eu vou morrer? E isso foi muito importante para esse médico, porque foi a primeira vez que ele percebeu que ele só cuidava de pacientes quando havia esperança de sobrevida. Se não havia mais esperança, ele não visitava mais. Ele matou antes da pessoa ter morrido. Então, como é que a gente vai acompanhar as pessoas que estão morrendo, sabendo que nós também vamos pegar esse trem? Mas antes de entrar no trem, a gente pode levá-los até a estação e dar bye-bye. Como a gente dá pessoas que a gente gosta que vai viajar, né? Eu vou lá com você, eu quero te ver mais um pouquinho. Eu vou estar mais um pouquinho pertinho de você. Tchau, vai bem. Pode ir em paz, vai tranquilo. Não, não quero que você vá, se você for, eu vou morrer. Não, não morro não, você vai. E vai ficar tudo bem. E nós vamos cuidar das coisas daqui, das coisas mundanas. Nós cuidamos. Seu tempo vida acabou, legal. Que bom, vai. Não vou abreviá-lo, mas vou acompanhá-lo. E vou dar um pouquinho de ternura, de cuidado, de respeito. Porque a morte não é feia. Ela faz parte. Nenhum de nós estaria aqui se os nossos ancestrais não tivessem morrido. Nós não existiríamos. Não haveria espaço. Eu acho que nós vamos dar um pequeno intervalo. Pode ser? Eu vou beber uma água. Que alguém quiser o banheiro, beber água, alguma coisa? E depois vou fazer perguntas. Depois a gente... Nos provoquemos mutuamente. Tem umas passazinhas. Quer comer uma passa?
eu de repórter da redação, tinha eu que ir fazer a morte do Saponga. E foi uma coisa assim. E eu nunca tinha ido, né? Eu nunca tinha ido ver um morto, nem nada, né? Então, eu fui subindo lá, e conforme eu subia, era em cima do morro, conforme eu ia subindo aquelas escadas de madeira no morro, encontrei umas senhoras que diziam para mim, será que é meu filho? Primeira coisa, elas estavam subindo para ver se era o filho delas, porque podia ser filho de qualquer uma daquelas senhoras. Que todos eles estavam meio lá pela bandidagem, né? Então, aquilo primeiro foi uma coisa que me impressionou muito. Quando eu cheguei lá em cima, quem era o responsável por essa patrulha, enfim, era o Fleury, que foi um delegado de polícia aqui de São Paulo, né? Mas havia uma coisa muito interessante em chegar lá, porque os policiais que haviam matado o menino estava cheio de tiro, deitado no chão com a boca com formiga, né? Aí os policiais estavam numa sanha, que foi uma coisa que eu nunca tinha encontrado antes. O caçador que pegou sua caça. E você podia ver que havia um prazer nisso, do caçador que caçou. E isto pode ser viciante, né? Isso pode se tornar um problema. Porque eu quero matar de novo. Eu quero pegar de novo. Porque me deu uma descarga de adrenalina e de serotonina no meu corpo que é prazerosa. Olha que coisa louca. Isso é a mente humana, é o corpo humano. Não é só a mente, é o corpo. Há um prazer gerado em matar. E é um prazer físico. Viciante. Como lidar com isso, né? Como trabalhar com isso? Que a pessoa perceba que é um prazer viciante, então cuidado. Tem uma coronel no Barro Branco, que de vez em quando ela nos chama lá para falar com os novos policiais, né? Porque quando a gente entra de novo num lugar, a gente não quer mostrar como a gente é capaz, em qualquer campo, na psicologia, na escola, em qualquer lugar. A gente quer mostrar para a turma que a gente é legal. E aí que as coisas começam a acontecer. Por isso que esse trabalho da psicologia é muito importante. Para a gente não cair nessas armadilhas. São armadilhas do caminho. A pessoa que se propõe a ser um policial, que vai por nós nos proteger. Qual é a função do policial, né? A ideia dele é evitar crimes, evitar que a gente seja ferido. Ele arrisca a sua vida pela nossa vida. Que bom que eu não preciso andar armada, né? Eu agradeço cada dia que eu não preciso andar armada porque temos policiais, tem polícia no Brasil, no mundo inteiro. Que bom, né? Eu não preciso fazer isso porque tem alguém, se eu tiver um problema, eu posso telefonar e alguém vem e me ajuda. Que bênção. Mas quando isso se desvia, quando não são treinados adequadamente para poder lidar com essas emoções. Então, quando a gente fala de morte, de matar e de morrer, nós estamos falando de emoção humana. E emoção humana tem que ser conhecida. Conhecer a mente humana para poder estar no controle da sua própria mente. E não ser controlado pelas emoções e pelos prazeres. Tem inúmeros prazeres no mundo que podem controlar a mente de alguém. Então, eu quero de novo sentir este prazer. Pode ser de roubar, pode ser de várias coisas. Vou enganar alguém, vou mentir. E tem outros prazeres, né? Fazer sexo. Não tem gente que só pensa em sexo, fica obcecada. É gostoso. Se não fosse, a gente não estava aqui. Papai e mamãe não teriam feito. É, que ruim, nunca mais, né? É uma coisa gostosa. Tem uns que ficam viciados, outros ficam viciados em comida, em doce. Doce, ai, doce tão bom. Não tem? Eu conheci uma moça que foi casada com um jovem diabético. Ele era um grande jogador de futebol norte-americano. Era um gigante. Ela tinha glaucoma, eles se encontraram numa clínica, se apaixonaram. E ela ficava desesperada porque ele ia até o barzinho da esquina, comprava todos os doces, ficava na frente da televisão comendo, ficou cego e morreu. Ele se suicidou. Pelo prazer de comer doce. O que acontece com pessoas que gostam do crime e que se acostumam com. Porque pelo prazer eu vou morrer.
Isso, os grandes livros religiosos todos falam, né? A arma que você usa é a arma que vai te matar. Se você não sabe usar de forma adequada, né? Então, isso sempre volta. No budismo, a gente vai dizer que tem uma coisa chamada lei do karma, que aquilo que você joga nesse universo vai voltar para você. Mas se você se arrepender, você modifica. No momento que você percebe que isso não é benéfico, é como um bumerangue. Você jogou, ele vem. Com a força que você jogou, vai voltar para você. Mas você falou, poxa, essa não foi legal. Eu paro, eu seguro. E eu transformo o karma. Então, o karma não é fixo. Não é dizer, eu matei, então agora vou ser morto. Também não. Eu percebi que isso não é legal, que isso não é uma coisa boa. Então, eu posso impedir que isso venha sobre mim. Ou sobre os meus. E os meus são todos os seres. Não tem um que não seja um dos meus. Eu conheci um policial interessante, que ele, acho que é Beto o nome dele, que trabalhava muito na Rocinha e matava muita meninada lá, né? E um dia o colega dele, o companheiro dele, foi morto. E aquele dia ele sentiu dor. Porque ele matava os meninos, mas ele não sentia dor. Porque, afinal, ele era um policial cumprindo sua missão. E ele não tinha nada a ver com aqueles bandidos que estavam lá. E se matou alguém por acaso, foi por acaso, porque estavam lá. Afinal, era a karma da pessoa estar ali, foi morto porque era a karma dele, né? Não era culpa dele, né? Ele estava fazendo sua missão. Na hora que o amigo dele morreu, ele sentiu muita dor, porque era o seu parceiro, né? Suas costas, sua proteção. E aí ele começou a fazer uma campanha de não violência. E ele vive indo em escolas, em todos os lugares, falando para o pessoal, sai do crime, meu. Não está com nada. Droga não está com nada, violência não está com nada. E ele diz assim, outros? Que outros? Não há outros no mundo. Existem nós. E somos todos nós. E tudo que a gente possa fazer para criar uma cultura de não violência é muito importante. Porque nós somos frutos de uma cultura de violência. E quanto mais violências eu vejo, mais violento eu fico. Eu não fico menos. Eu fico mais, porque vai ficando normal, é natural. Um menininho de 10 anos lá que estava executando, vocês viram isso no Estado Islâmico? Um menininho desse tamanho assim, todo feliz, com o revólver na mão, executando um homem lá. Pá! E do lado dele, um senhor dizendo que bonito. Ele é um homem, ele é macho, ele executa, né? Quer dizer, os padrões, os valores que nós estamos dando. E como é que nós lidamos. Alguns vão dizer, eu fico insensível à dor, claro. O que acontece com qualquer um de nós? Se nós temos uma dor constante, ela fica como pano de fundo, ela deixa de ser importante. Ela existe, mas ela não incomoda mais. Ela fica lá atrás, está doendo o tempo todo, né? Esse meu dedo aqui, com essa pequenininha artrose que eu tenho, ela dói o tempo todo, eu já não penso mais. No começo eu doía muito, porque era uma dor nova. Depois a dor ficou uma dor comum, que todos os dias dói. Então ela não é uma dor importante. Às vezes até eu esqueço e faço alguma coisa com esse dedo, que eu não posso fazer, porque ele não aguenta nada. Eu pego alguma coisa, que daí ele dói de novo. Doeu de novo. Mas é aquela dor de novo que eu conheço, ela não é importante. Isso acontece com a nossa psique, com as nossas partes emocionais. Vemos tanto que fica tão comum que não dói mais. A dor está lá, mas ela está escondida. E a gente precisa trazê-la de volta. Não podemos mascará-la, temos que percebê-la. Para transformar, tem que estar visível. Então, são dois aspectos que eu não mencionei antes, que eu achei que é importante da gente falar. Uma das instituições, as pessoas que ficam chorando pelos corredores, né? Os outros que ficam sobrecarregados. Isso está acontecendo muito. Não é no Brasil. É uma coisa que eu faço questão de dizer isso, que a gente tem mania de falar mal do Brasil. O Brasil é muito lindo, sabe? Ele tem de tudo, tem gente boa, tem gente ruim, tem tudo. É uma maravilha isso aqui. Agora, eu tenho uma aluna que ela nasceu na Venezuela.
A Venezuela, para você comprar alimentos hoje em dia, você tem que pôr sua impressão digital, porque é controlado, né? O que cada pessoa pode comprar. E vai nos supermercados, não tem comida. Mas não é só isso, ela me faz ver a televisão espanhola e televisão de outros países. E, de repente, a gente vê que o que a gente chama de muito feio, o que está acontecendo aqui, está acontecendo no mundo inteiro. Ontem me mandaram um programa de um carinha que estava falando sobre Hamlet. E foi tão bonito. Eu não sei o nome dele, é um professor aí, de ética, parece, né? Foi tão... Hã? Não sei o nome dele. Ele é careca, assim. É um cara careca, bem carequinha. Eu até fiquei vendo, porque ele é careca, não tem bigode, tem nada, carequinha, parecia um monge. Aí eu fiquei olhando bem para ele. E ele falando disso, né? Quando uma pessoa diz assim, ele diz assim, a beleza do Hamlet é que ele percebe que alguma coisa de podre no reino da Dinamarca. Não tem uma pessoa podre. Não tem um partido podre. Tem uma sociedade. E uma sociedade contemporânea violenta. E a única solução que eu vejo e que eu entendo como real é mudança de consciência. Não são partidos políticos nem problemas econômicos, sociais que vão fazer as mudanças. É consciência, é olhar, é compreender a si mesmo, é entrar em contato com a sua natureza verdadeira, com a sua consciência verdadeira. E não com os personagens que você vai criando. Porque eu crio um personagem, né? Eu sou o matador, eu sou um personagem. Aí você fala, não, isso é um personagem, cara. Deixa ele de lado, o que mais existe? Qual é a essência do ser? Qual é a sua essência? Como é que você percebe que, como eu falei desse tecido, que estamos todos interligados, interconectados? E por isso eu vou cuidar. Eu não tenho que exterminar o que não presta. Percebe? É um pensamento. E o que vamos falar o nosso amigo do bigodinho, né? Ele achava que ele estava fazendo bem. Ele não achava que ele era um homem mau, ele era bom. Ele ia purificar a raça. E ele não estava sozinho, hein? Ele tinha uma multidão com ele. Inclusive judeus no começo apoiaram. Essa é a grande tristeza dessa história toda, né? Quero purificar a raça. Todos que foram homossexuais, defeituosos, que não forem puros, branquinhos e caucasianos, eu vou matar todos. E judeus, então, eu não gosto, eles cuidam do dinheiro, que chatos, né? Ele fez pelo bem. Percebe? O Buda dizia assim, a mente humana deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. Não é a mente do assaltante, é a sua. Porque se você não entender, se você não compreender como é que funciona, ela te engana. Quem te engana é a sua mente, não é o outro, é a sua mente. E é preciso conhecer em profundidade. Para não ser usado, mas saber usar esse computador de última geração maravilhoso que nós temos. E que não sabemos usar. A gente usa para somar e subtrair uma máquina que é feita para 1000 outras funções. Então, ela fica limitada, fica presa, fica confusa e faz bobagem. Então, tem que aprender a usar. Aprender a usar é conhecer. Conhecer em profundidade. E vocês têm um caminho, né? Dentro da psicologia, um começo de autoconhecimento, né? Como é que o psicólogo, a psicóloga se torna essa tábula rasa, que é difícil, né? Para fazer com que o outro se sinta toda a confiança de se ouvir, né? De se entender. O trabalho que a gente faz como monge, veja, é uma coisa antiga, tem 3 mil anos, mais ou menos, a gente vai falar do yoga, tem mais de 5.000 anos, que era um trabalho de dar atendimento. As pessoas chegavam com o problema, você atendia o problema, né? É conselho, orientação espiritual, orientação psicológica, gente. Um cara chega, por exemplo, um monge e diz assim, a minha cabeça, ela é uma coisa horrorosa, você me atrapalha tanto, ela está sempre pensando, eu não consigo parar a minha cabeça. Aí o professor diz, que bom, me dê a sua cabeça aqui que eu paro ela para você. E ele diz, eu não consigo pegar. Ele diz assim, então lá está curado. Você percebeu que não consegue pegar? Está curado. Todo mundo pensa muito. Você não percebia que você pensava, agora você percebeu. Olha quanto pensamento tem. Que legal. Vamos daqui para adiante.
Não vamos apagar nada. Vamos construir em cima, reconstruir. Pegar esses rebotalhos que chegaram por aí, esses retalhos que estão por aí, né? Você veja, nenhuma guerra tem vencedor, guerra só tem perdedor. Tem um amigo que trabalha na United Airlines e leva os meninos para o Iraque. Leva os meninos bonitos, fortes, lindos, volta todos os pedaços. Pedaço de gente. Se não está dilacerado fisicamente, está emocionalmente. A tela do computador do cara é uma arma apontando. Porque o treinamento que foi dado a ele, o treinamento psicológico, são inimigos que você tem que matar. Eu vou treinar você para matar. E ficam treinados para matar. E quando eles voltam de lá, que vida sem graça, vai para o supermercado fazer compra com a mulher? Ixi, cadê minha adrenalina? Eu vivia lá num estado mata ou morre, que é um estado de presença, de ligação, além das drogas todas que dão para os meninos, né, para aguentar o tranco. E, de repente, vai limpar a casa, vai ter um emprego ali, que chato, né? Aí tem uma geração inteira que volta para um país danificada. Como é que fica esse país? Não tem vencedores em guerras, né? Tem que ser acordos diplomáticos. É política a coisa. E a gente fala mal de política. Tem um livro que escreveu que chama-se Política para não ser idiota. Que o idiota é aquele que vive sozinho, né? Só pensa em si. Só cuida de mim. Eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo com os outros, porque eu estou bem. Não tem um eu está bem. Que outros? Outros somos nós, né? Na hora que a nossa faculdade fica melhor, nós ficamos melhor. Nossa, que os nossos professores estão bem, eles vão dar boas aulas para nós, e a gente vai ficar bem, né? Isso vai não crescendo. Na hora que o campus universitário está em harmonia, nós também estamos em harmonia. Agora, eu sozinho fico em harmonia, o resto não tem nada a ver com isso, é fantasia. Porque nós estamos ligados a tudo e a todos. Então, quando trabalho para um bem coletivo, para uma coisa que é maior do que eu mesmo, eu estou beneficiando a mim e aos meus próximos. Quando eu penso só em mim mesmo, que é a corrupção, o coração roto, partido. Eu penso que eu sou separado, é quando eu comecei minha fala hoje. A ideia de um eu separado, é o corrupto, que eu vou pegar para mim, que vantagem eu vou levar, que prazer eu vou sentir. Quantas vezes nós temos que renunciar a prazeres para um bem maior? Nós somos bichos também, animaizinhos. A menina, vamos falar assim, ela vê um homem lindo, vai lá, agarra e estupra o menino. É possível? Não era o momento, ele não queria. Ele era casado, ele estava envolvido com outra pessoa, mas a menina teve uma luxúria que surgiu dela, uma força sexual que surgiu. Ela viu o homem, levou num canto, forçou ele a uma relação sexual. Vocês já ouviram falar disso? É raro, né? Não deve ser impossível, mas deve acontecer. É possível. Se ele não quiser, não vai, né? Se ele não quiser de verdade, não consegue, né? Que vantagem vocês têm, menina, hein? Mas mesmo assim, vamos pensar, né? É uma violência, não é? Quando existe uma coisa linda. O Frei Beto uma vez foi fazer um casamento. Vocês não estão perguntando nada, eu vou ficar falando, hein? O Frei Beto uma vez foi fazer um casamento e ele não pode oficiar casamento porque ele é frei, não é padre, só oficia casamento padre. Ele, então, falaram para ele, então o senhor diga umas palavras de bênção. Ele contou a seguinte história. O casal acabou de se casar e foi para o quarto de núpcias. Estão lá e eles ouvem bater na porta. Tec, 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 tec. Ele olha para ela e diz assim, vamos abrir ou não vamos abrir? Porque às vezes os amigos vão fazer molecagem e tal, né? Aí ela diz, não, abra a porta. Ele abre a porta, vira-se para ela e diz assim, é Deus que chegou. Deixo ou não deixo ele entrar? E ela disse, deixe entrar. E aí Frei Beto disse, o que seria uma orgia se tornou uma liturgia. Olha que bonito. Quando o sagrado
está junto. Não estou separado. Um ser sagrado que encontra um ser sagrado e reconhece na sexualidade a sacralidade da vida. É diferente, né? Bonito, né? Eu nunca me esqueci dessa história, que é importante, que a gente pensa, né? Ai, estou com vontade de fazer sexo. Vou lá, pá, 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 pá. Depois sai com uma cara frustrada, né? Mas se tem uma outra coisa ali envolvida, sai, oh, que gostoso, né? É isto. A vida é isto. A gente pode fazer qualquer coisa, né? Temos esse corpo aqui que sente prazeres, raivas, alegrias, tristezas, lutos. Ele sente tudo. Agora, o que eu estimulo em mim? Eu posso estimular qualquer coisa. Você quer fazer uma pergunta antes de ir embora? Não, então, boa tarde. Ela tem uma saia bonitinha, né, cor-de-rosa. É bonitinha, menina. E agora, alguém quer fazer uma pergunta? Faça. Imagine, a voz não está saindo ali. Venha, Daniel. Tem microfone para você, Daniel. Oba. Estava pensando se toda morte é definitiva. Toda morte é definitiva. Porque eu às vezes penso que uma morte ela pode levar geralmente uma morte leva no renascimento. Por exemplo, quando você está falando isso, eu pensei quando você começou a falar das instituições, que você tem a morte da instituição, mas a pessoa continua vivendo e a despeito da morte daquela instituição, ela agora tem a oportunidade de fazer algo, ou seja, a partir de toda a experiência que ela teve, ela pode pegar aquilo e reelaborar algo novo. E eu acho que isso talvez tenha algo a ver com karma. Tem alguma morte que é definitiva? Tem uma morte que não leva a renascimento? Boa pergunta, né? Na verdade, tudo está se transformando incessantemente, né? Nada permanece o mesmo e tudo pode se transformar. Então, como você diz, a pessoa pode transformar uma situação da morte da minha instituição para a minha libertação e para a minha atuação numa outra área, ou próxima a essa que vai ser de engrandecimento. Isso está certo. Um ser humano morre, significa que outros estão nascendo. E quando eu morro, o que Buda dizia é que tem duas correntes que ele dizia que não são o pensamento dele. Um deles é que quando a pessoa morre, tudo com ela morre e acaba. E outro que tem uma alma imortal que continua. Então nós não temos, para o budismo, nenhuma alma imortal. Essa mesma pessoa que morre não é aquela que renasce. A ideia é mais como ondas do mar. Uma onda do mar, ela gera outra, mas não é mais a mesma onda, não é mais a mesma identidade, porque no momento em que ela morre, como onda, ela volta como onda, ela continua sendo água do mar. Então, a vida como um todo é um processo incessante de surgir e desaparecer. Mas é um contínuo nisto. Não há um momento de cessação absoluta, como você está falando. Então, quando eu morrer, eu morro. Esse organismo vivo, esta caveirinha que está aqui dentro, é bom fazer meditação em cemitério também. É ótimo a gente lembrar que é a caveirinha, né? Branquinha. Aí, quando isso aqui parar de funcionar, não é que eu vou estar, o meu espírito vai estar saindo por aí dançando por aqui e para lá. A gente não pensa bem assim. Mas a energia vital de tudo aquilo que eu fiz nesta existência, ela vai continuar produzindo efeitos. Se eu acredito na lei de causa, condições e efeito, que é uma sucessão incessante e, na verdade, é uma trama, é uma teia, porque o que é causa de uma coisa é condição de outra e efeito de uma terceira, e tudo isso funciona simultaneamente, não sucessivamente. Então, aquilo que eu estou absorvendo como uma tradição espiritual e da qual eu faço a minha vida, na minha morte ela vai continuar
ou nas obras que eu escrevi, ou nos discípulos que eu criei. E as tendências que eu tive neste mundo, elas marcam o mundo, sim, de forma invisível. E a tendência de repetição é muito comum. Então, como é que nós vamos mudar isto? Mas não é assim que tem um corte, agora nunca mais vai acontecer. Tinha até preces que se faziam para as pessoas que eram discriminadas. Você fazia prece dizendo, nunca mais vai renascer. Quero que você seja extinto. A sua maneira de ser e pensar no mundo vai ser extinta. Mas eu não vejo muito isto acontecer. Às vezes a gente quer extinguir algumas coisas, né? Mas tem razões pelas quais elas estão aqui. Eu acho que a nossa sobrevivência como espécie dependeu até desta violência toda. Mas a gente está chegando num momento um pouco diferente. Então, não é que essa violência que faz parte da nossa natureza vai desaparecer, mas ela pode ser canalizada para ser usada de uma maneira que beneficie, em vez de ser de destruição. Mas não de cessação absoluta. Não respondeu muito, né? Mas é por aí. Muito bem. Alguém tem mais uma pergunta? Diga. Pode, por favor. Nós somos a vida da Terra. Ser humano é natureza. Ser humano é meio ambiente. O meio ambiente, isso aqui é meio ambiente. Esse saquinho de pele é meio ambiente. A Terra está viva. Ela não está aqui escolhendo que vai ter um terremoto aqui, porque aqueles carinhas são malvados, eu vou matar eles. Imagine. A Terra é um organismo vivo. Ela se mexe. Nós somos essa poeirinha que fica aqui nessa camadinha de cima. A gente vive em 15 centímetros de solo fértil. Nós somos um bichinho muito miúdo para a imensidão que é esse planeta. Ela não está fazendo isso porque ela não está julgando. Aí eu vou pegar aqueles, eu vou fazer um terremoto só para você, viu? Porque você não foi legal. Isso é ilusão da mente humana. A Terra está viva. E ela se mexe. E nós somos frágeis. E as nossas construções, por mais fortificadas que pareçam, são frágeis. Na hora que a Terra faz assim, ó, tem o vulcão agora lá. O magma aqui embaixo, aqui dentro, está cheio de fogo, brasa. Aí tem um vulcão, de repente, e nós morremos todos, queimadinhos, torradinhos. E ela não está escolhendo, esse eu torro, aquele não torro, por causa das condições do local. Então, dentro da minha interpretação dos ensinamentos de Buda, não existe um ser que está lá julgando e condenando e escolhendo quem ele mata e quem não mata. É da natureza esses movimentos. E se por acaso tem pessoas morando ali, ou estivessem morando ou não, ia ser do mesmo jeito. Os meninos que estavam na montanha fazendo escalação. Carinha rico, né? Vão escalar o Himalaia, né? Tem que ter dinheiro para ir para lá, né? Equipamento, tenda, tudo. Alguns morreram mais de 10 lá, né? Agora, tem coisas interessantes. Por exemplo, tem um carinha estrangeiro que está lá e ele mandou um recado assim, dizendo o seguinte, a garrafa d'água aqui custa uma fortuna agora. Os locais ganham água, nós temos que comprar e é muito caro. Então, ele está se sentindo abusado, discriminado, etc. Né? Teve muita pilhação, né? Vamos pilhar. Nos Estados Unidos, agora lá em Baltimore, que eles estavam reclamando que um menino negro foi morto por um policial, enfim, quebrou o pescoço dele, talvez tenha sido os policiais, e que com isso fizeram um movimento muito grande, começaram a pilhar uma farmácia. Queimar carro, pilhar a farmácia. O que aconteceu no Japão quando teve o tsunami? Não houve, ninguém pilhou coisa nenhuma. Eles ficavam em fila para receber comida, podia entrar no supermercado e comprar 3 coisas. E as pessoas entravam e compravam 3 coisas, os sobreviventes. Isso é educação. Educação de percepção de grupo, de comunidade, de que somos um só corpo. Se estamos sofrendo todos e vamos nos ajudar.
Aliás, isso é uma coisa que acontece. Se vocês perceberem, as pessoas nos hospitais, nos elevadores, são muito gentis umas com as outras, o que não são em elevadores comuns. A dor, o sofrimento e a morte nos une, nos deixa mais próximos, mais sensíveis uns aos outros. Ah, você está aqui no hospital porque, de certo, você tem alguém que está sofrendo também. Ai, boa tarde. Num prédio comum, ninguém diz boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, tem coisas, né? E que bonito, você vê a ajuda humanitária. Quanta gente foi para lá para ajudar, né? Para o Nepal agora, para o Japão também. O Japão ainda não está construído nada lá. Outro dia falaram para eles, são rápidos, já construíram nada. Eles tiraram o entulho. Eu fui lá visitar, tiraram todo o entulho, mas está tudo vazio. A reconstrução ainda não começou. Reconstruíram estradas, meios de transporte para poder ajudar as pessoas. Construíram casinhas temporárias onde estão morando os sobreviventes. Mas as casas não foram construídas ainda, é muito difícil. E será que vai se reconstruir lá de novo? Mas o tsunami aconteceu lá não porque uma deidade está punindo as pessoas, né? Eles são malvados e vão ser punidos. É porque a Terra se move, está viva. Doenças, a mesma coisa. Havia uma época que falavam, tem certas doenças que são doenças kármicas. Então, fulano tem essa doença porque numa vida anterior cometeu crimes hediondos e agora vai passar por essas doenças. Eu falo, não, filho, peraí. Doença tem tanto genética como adquirida. E não tem nada a ver com vidas anteriores, tem a ver com a sua existência. Por que falava vidas anteriores? Porque não falavam de geneticia. Ninguém falava de DNA, ninguém sabia disso. Mas foi coisas de vida anterior, claro, herdamos isso. Herdamos do pai, da mãe, do avô, do tio-avô, sei lá, de alguém. Então, e aí a gente interpreta hoje em dia que porque numa vida anterior o cara foi malvado, agora ele vai sofrer por isso. Eu não acredito nisso. Buda não acreditava nisso. O hinduísmo acredita nisso. Buda, ele faz alguma coisa que é diferente do hinduísmo. Ele critica o hinduísmo. Ele critica um sistema de castas que diz, você nasceu nesta casta como punição ou prêmio da vida anterior. Ele diz assim, nós somos diferentes, seres humanos, e podemos considerar que estamos em castas diferentes, mas não por nascimento, mas por aquilo que nós fazemos, falamos e pensamos. Não porque eu nasci e renasci assim, porque eu fiz uma coisa no passado, mas o que eu faço com essa existência de agora? Sem culpa, sem remorsos, mas construindo. Boa tarde. Isso é pensamento budista. Vocês podem não concordar e ir embora. Então tá bom. Não, mas é verdade. Às vezes as pessoas se incomodam, né? Porque tem várias escolas budistas, tem muitas. Buda viveu na Índia 2.600 anos atrás. Ele era um guerreiro. O pai dele era um rei. Como é que vira rei? Era soldado, guerreiro, matava gente. Ninguém vira rei assim, né? Poder divino. Era tudo no ferro, no braço mesmo, né? E ele foi criado como um menino para ser um guerreiro. Só que ele gostava de meditar, e o pai ficava muito aflito, que história, o menino meditando. Vai querer ser monge, essa porcaria, imagine, meu sucessor. Ele foi ser monge, em vez de ser soldado, foi ser monge. Então, ele vem de uma sociedade muito violenta, e ele vai questionar essa sociedade. Ele vai questionar as deidades. Que deidades são essas? Onde é que estão? Tem significado a existência? Por que há sofrimento no mundo? Por que há nascimento, velhice, doença e morte? Essa é a questão que ele tem. Nascimento, velhice, doença e morte. É possível viver bem sabendo disto? E aí ele sai do castelo, porque a festança que tinha lá não tinha mais graça. Ele era aquele menino que não pensava. Eu quero lá tomar uma droga, tal, quero ficar na minha, né? Quero estar de boa, né? E, de repente, ele fala assim, peraí, tem coisas acontecendo aí. Para que serve isso? E quando ele começa essa reflexão, ele sai do castelo. E ele vai se tornar um yogi. E de yogi, ele vai começar as suas práticas meditativas.
E aí ele tem a mudança que a gente chama de iluminação, de despertar, de acordar. Que é essa mudança de olhar, que eu digo, né? Que é essa mudança de percepção de que estamos todos interligados. E que por isso cuidamos. Estamos interligados com o passado e com o futuro. E o que a gente faz agora mexe nos dois. Porque não tem separação. Ah, mexe no passado? De que jeito? Sim, a mudança que eu sou agora vai modificar coisas lá de trás também. Não modifica só para frente, porque é uma teia, é uma trama, está tudo ligado. A gente tem a impressão que só faz as coisas daqui para adiante. Mas não, o que nós fazemos aqui está mexendo em tudo. Presente, passado e futuro como um corpo único. E nem tem gente que não gosta, né? Porque ser responsável, responsável pelo que está acontecendo no mundo. Eu não quero ser responsável nem pelas minhas compras, né? Nem pela minha casa, nem pelo meu filho, nem pelo meu corpo. E, de repente, vem alguém que diz, você é responsável por tudo que está acontecendo no planeta. Não quero essa religião horrorosa, né? Imagina, vou me preocupar com o que está acontecendo no outro lado do mundo. Não é se preocupar. Se você fizer o seu melhor com coerência, você está sendo elemento de transformação. A bomba atômica foi um átomo modificado, né? Um átomozinho que modificou, destrói. Imagine cada um de nós que se transforma em um átomo de não violência, de respeito, de olhar mais amplo. Teve um filme que fizeram, chamou Eu Maior, né? Eu fui uma das entrevistadas, é bonito, tá de graça no YouTube, vale a pena ver. É bonito, né? Fale. Como é que eu vejo dentro das práticas meditativas? Essa questão da religião, né? Que assim, a senhora falou muita coisa dentro de uma prática meditativa que eu tenho que não é do budismo, mas que não é diferente, que é a mesma coisa. Então a gente vê várias religiões, mas que elas têm um alicerce comum, uma base alicerce comum, a questão de todos estarem conectados, questão de quebrar toda essa... Então, assim, como é que é isto, a senhora percebe? Eu acho que os grandes místicos todos se encontram e se reconhecem, porque acessaram a essa fonte, que eu vou dizer uma fonte luminosa que está sempre jorrando em grande pureza, mas só quando você está em pureza você acessa. E aqueles que não acessam vão criar histórias em volta e vão ouvir daqueles que foram até lá e que tiveram a experiência e vão começar a escrever e dissertar sobre isso no universo das ideias e das palavras. E vão criar comunidades, porque nós somos parecidos e vamos morar juntos. E vamos começar a criar regras e vamos criar religiões. Mas antes de religiões serem formadas, nós temos experiências espirituais, experiências da mente humana, que são semelhantes, não iguais, mas semelhantes e que apontam na mesma direção. E que encontram a mesma coisa, que vão dar nomes diferentes. Uns vão chamar de Deus, outros vão chamar de Alá, outros vão falar de Mohammed, outros vão falar de Buda, outros vão falar... Nós chamamos de natureza Buda, de Jesus, etc. Cada um vai dar um nome. Mas tivemos um encontro com alguma coisa que é maior do que o meu euzinho. E eu percebi que isto está em toda parte. Em todos os seres, em todos os lugares. E que transcende o puro e o impuro, porque está muito além de... Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que não haja puro e impuro. Mas eu tenho que acessar esse espaço onde tudo faz parte, para depois que a visão global, do absoluto, mas eu vivo no relativo, né? E nesse relativo há, tanto que eu não vou comer as fezes. Não é que elas sejam impuras, elas são apenas fezes, mas elas não são coisas que eu ponho na boca. Nesse sentido, o ser budista, o ser católico, o ser hinduísta, São opções. são questões relativas. São.
São. Para mim, são. Porque a fonte é a mesma. A fonte é. A fonte da sabedoria, do contato, da entrega, da consciência maior, pode ser acessada por qualquer uma dessas linguagens. E eu considero que são linguagens diferentes, como inglês, francês, alemão e espanhol. Nós queremos falar de cadeira e cada um vai usar uma palavra diferente, mas a experiência de cadeira é a mesma para todos. É por aí. E eu acho que com isso nós encerramos esta tarde. Você está preocupada? É. Você franze muito a testinha. Ai! Está prestando atenção. Então é isso. Eu quero agradecer a Iane, que eu chamo de Izen. Eu dei um nome budista para ela. Aquela que segue o Zen, que é fiel ao Zen, né? E o Zen é a meditação, porque ela medita. E eu gostei muito de conhecê-la, porque quando ela veio fazer práticas meditativas comigo, foi a pessoa que mais fez perguntas até hoje. Ela questionava tudo. Tudo que falava, ela tinha uma questão. E era uma questão meio de quem diz assim, não estou entendendo vocês. O que vocês estão falando? E eu acho que a convivência, né, e a coisa mais importante que a gente tem não é as nossas teorias, não são os nossos textos, nem as nossas palavras, mas é uma prática, que é essa prática de sentar-se em silêncio, que faz com que cada um de nós acesse em si mesmo essa fonte. E cada um de nós pode fazer isso, mas precisa querer. E às vezes a gente diz que tem que ser o barqueiro, né, para dizer, olha, tem outro lugar, viu? Tem uma outra margem, porque as pessoas acham que não tem outra margem. As pessoas acham, o mundo é assim mesmo, a gente está aqui para brigar, para lutar, para matar, para morrer. Aí você fala, tem outro jeito de ser. E a pessoa diz, não, não tem não. Não, tem sim, é possível viver de outra forma. Então a gente tem que ser esse barqueiro um pouco que diz, olha, dá para atravessar. Você pode chegar numa margem que é mais tranquila, sua vida pode ser mais suave, mais leve. Não é que vai ter menos dor e sofrimento, eles vão estar lá, mas você vai saber lidar com ele de uma outra forma, sem muito peso, sem muito drama, mais suave, mais leve. Então a gente faz um pouquinho esse trabalho, né, de dizer a outra margem existe. Só quando você chega na outra margem, você fala, nossa, ainda tem tanta gente lá, vem para cá, vem. Então, as várias religiões espirituais, as várias filosofias, e a psicologia faz isso, né? Gente, você está sofrendo extra. Sim, essa sua dor é verdadeira. Dói mesmo, é triste mesmo. Eu sei com você, mas a gente não fica aí o tempo todo, a gente pode vir mais para cá. E aí a vida continua sendo interessante de ser vivida. Obrigada. Hein? Obrigada. Não, só dá para agradecer, né? Sem palavras aqui. Agradecer vocês também. Vão ficar nos livros aqui. Eu queria saber se todo mundo assinou essa lista, porque vai ser oferecido um certificado para quem quiser. E quem não assinou, por favor, assine. Tá bom? Mesmo, sim, qualquer pessoa. Quem quiser receber Mas pode se inscrever agora, não tem problema. Então é isso. Agradeço muito. Semana que vem a gente tem o Paulo Amarante aqui. Vai ser na outra sala. A gente mudou a sala pelo número grande de inscrições, a gente veio para cá. Mas a semana que vem vai ser na outra sala mesmo. Obrigada. Tem jornalzinhos aqui também, para as pessoas que estiverem interessadas podem pegar, tá bom?